Rota do Turismo tem a felicidade de estar entrevistando Francione Gonçalves Ferreira, ela que é proprietária da agência Mais Paisagens Turismo. Só o nome da agência já reflete um pouquinho o que significa. Ela vende viagens, mas uma viagem de uma forma diferente. Francione, você trabalha mais com turismo de experiência, é isso? É isso mesmo. A gente busca sempre trazer experiências diversificadas e personalizada para cada público que procura os nossos serviços. Outro diferencial seu é que você está com um público mais seleto para as mulheres. É isso mesmo. A gente trabalha com vivências com foco nas mulheres, mas tem algumas experiências que também os homens podem participar. Então, é bem gostoso, né? Costuma ser em alguns espaços, assim, com bastante natureza, porque as terapeutas, né, as profissionais com quem eu trabalho, elas também pedem isso, que a gente esteja sempre em locais abertos, com rios, cachoeiras e com uma mata, que é para poder desenvolver um trabalho bem bacana. E você fica em Monte Alegre, né? Ou seja, a natureza, o que você tem de espetacular. Verdade, Monte Alegre do Sul é uma cidadezinha que me adotou e que eu sou muito apaixonada. Na verdade, o meu marido, que é daqui, né? Mas eu vim para cá há 7 anos e venho trabalhando dentro do turismo desde então. Você trabalhava com o Sebrae, trabalha ainda, né? Fazendo alguns trabalhos. E em 2018 você lançou a agência de turismo. Por quê? O que aconteceu? Então, na verdade, eu sou do ramo de museus também, sou pesquisadora e documentarista de museus, e em 2016 eu fui convidada para fazer a reabertura do Museu Bernardino de Campos em Amparo. E foi ali que eu fui convidada para também trabalhar com o turismo, e adoro uns desafios, né? Então eu abracei e desde então eu venho estudando. Hoje eu estou finalizando minha MBA em Gestão de Negócios em Turismo, porque eu também presto consultorias para as propriedades rurais na formatação de novos produtos e desenvolvendo experiências. Ou seja, então, com a tua agência, você já conhece o público e aonde você vai estar levando esses turistas. Sim. Não seria, como que é? Explica melhor essa tua agência. Não é uma agência que você faz roteiros de viagens aéreas, não. É mais regional. É uma agência de receptivo aqui na região do Circuito das Águas Paulista, e as viagens externas, né, ou seja, as emissivas que eu faço, é apenas para grupo de mulheres, para experiências em locais específicos no planeta Terra. Por exemplo, Por exemplo, a gente estava, né, agora teve que ser adiada, uma experiência de 7 dias no Peru, com algumas vivências em algumas comunidades e também com xamãs locais. que legal. E o que acontece nessas experiências? Depende muito do lugar, né? A gente tem um grupo de terapeutas que trabalham junto comigo e também de nutricionistas e músicos, porque Terapia holística. isso, são terapias holísticas onde a gente emprega diversas técnicas, né? Então, tem umas técnicas bem bacanas. No caso dessas viagens emissivas, eu procuro agências que atendam também, que eu vejo que ela atende o que o meu público feminino busca. Então, por exemplo, no Peru, a gente não vai apenas, por exemplo, nas rotas tradicionais que as pessoas estão acostumadas. Ah, vamos para Machu Picchu, vamos para Cusco. Tudo isso tem um porquê. Então, por exemplo, nessa viagem do Peru, a gente já tem todo um traçado para estar com as abuelitas e aprender a fazer os chumbes, que são as faixas que elas fazem lá. Então, tem todo um cuidado, né, desses rituais, de como que é preparado o material, o tingimento, né, e tem todos os rituais e as vivências para que essas peças sejam executadas. E como a pandemia fez com o teu negócio? Porque é uma coisa recente, 2018, ou seja, você teve praticamente um ano de atuação e aí veio a pandemia. Como está superando esse momento?
Então, agora, desde a entrada da pandemia, como a agência eu estava fechada, né, não estava atendendo, ainda não estou, mas eu não fiquei parada, né? Eu continuei estudando, buscando parceiros, traçando novos produtos, experiências e novas vivências, né? Então, essa semana, por exemplo, a gente desenvolveu 2 novas vivências que já estão no site e a gente já começou a ver as possibilidades, dependendo do plano São Paulo, da gente já começar com as vivências em agosto. Quais as novidades que vêm por aí? Ah, vem diversas novidades, viu? Aqui em Monte Alegre, por exemplo, eu estou com umas parcerias bem bacanas e a gente já está preparando algumas experiências para a família, para pequenos grupos bem legais, viu? Adianta para nós, então. Adianto, por exemplo, da gente ter um grupo pequeno para fazer uma degustação, né? Tomar um café caipira, as pessoas elas vão nesse café caipira, mas elas não vão só comer, elas vão produzir, né, alguma receita daquele lugar, específica daquele lugar, e ela vai preparar essa receita. Enquanto a receita estiver no forno, estiver fritando, por exemplo, a pessoa vai tomar o café da manhã dela, o cafezinho lá rural, caipira, e aí na saída ela leva um pouquinho daquilo que ela preparou lá. É o verdadeiro turismo de experiência. Com certeza. Que legal, Fran. E por que que você decidiu trabalhar nesse mercado? Então, com o meu trabalho, né, com o início dos meus trabalhos dentro do turismo, na Secretaria de Turismo da cidade de Amparo, eu comecei a observar a necessidade de agências receptivas e de guias de turismo receptivos. Quando a gente atendia o pedido de algum grupo dentro da secretaria, a gente não conseguia pessoas para poder guiar e atender esses grupos. Então, foi aí que eu comecei a me profissionalizar, me tornei guia de turismo, né, para poder atender essa demanda. E aí, depois, fazendo o curso de turismo receptivo na ETEC, né, eu também pude fazer esse levantamento dessa necessidade, além de que, daqui da cidade de Monte Alegre, naquela época, não tinha nenhuma agência de turismo. Então, eu aproveitei, né, essa minha paixão, como diversos profissionais do turismo aí falam, o bichinho do turismo me picou, e eu falei, não, eu quero dar continuidade nesse segmento, que eu também consigo, de certa maneira, estar dentro da minha outra paixão, que é a conservação e zeladoria da história, né, das nossas cidades, da nossa região. Então, são coisas assim que se casam muito bem, então são 2 paixões assim na minha vida que eu consigo trabalhar conjuntamente hoje. Perfeito. Engraçado que essa semana, dentro do Insta da Rota do Turismo, eu mencionei assim histórias da minha vida de quando eu viajava sozinha. Viagens a trabalho e viagens a passeio. E que as mulheres ficam meio perdidas, né? Eu viajar sozinha, mas como? Hoje está mudando, né? Olha, e ainda bem, né? E dentro dessas vivências que a gente faz, a gente trabalha muito isso. Tanto que, por exemplo, uma das vivências que nós vamos começar a vender agora, né? Ela se chama Em Busca do Meu Eu, que é para a mulher realmente se descobrir e entender que ela se amando, né? Ela tem tudo que ela precisa, porque ela não precisa buscar. Quando a gente se ama, que se mostra determinada, feliz, as coisas chegam até a gente, né? Somos protagonistas da nossa própria história. Com certeza. Que legal, Fran. Bom, então, para terminar nossa entrevista, como você conhece tudo aí do redor do Circuito das Águas Paulista, nos dê alguns exemplos e algumas dicas de experiências que nós possamos ter. Sim, por exemplo, tem propriedades aqui, como a do Laércio Carra, é que ele trocou de nome lá e eu não vou lembrar o nome agora, que era o Sítio São Luís, que fica na divisa entre Amparo e Serra Negra. Ele tem uma produção de vinho, produção de suco de uva e de geleia de cachaça. E ele tem umas experiências gastronômicas lá muito legais, como a Noite da Pizza. Então,
Tem propriedades, por exemplo, que fazem o sítio São Roque, lá em Serra Negra, por exemplo, quando os meus grupos vão tomar um café da manhã lá, a Silvia, ela organiza tudo com muito carinho através de parcerias e o café da manhã é servido no meio do cafezal. Então, são experiências, assim, fantásticas, né? Sem contar que tem propriedades, eu só preciso ver se já está funcionando, por exemplo, como a Fazenda Dobrada, que ela estava em análise de desenvolvimento de um produto para as crianças irem dar mamadeira para os carneirinhos. Ai, que bonitinho. Umas experiências muito legais aqui na região, né? Tem propriedade. É que com a pandemia tem muitas pessoas que não estão atendendo ainda, mas tem vivência, por exemplo, para quem gosta de artesanato, no sítio Duas Cachoeiras, em Amparo, que tem uma artesã lá que é a Cecília, que eles trabalham com carneiros, né, e ovelhas, e ela tira essas lãs e as pessoas vão para fazer as vivências de tecelagem e tingitura desta lã. Então, a lã ela é lavada na cachoeira, depois é tingida com os próprios insumos do lugar, né? As próprias raízes e sementes da própria propriedade, eles tingem essa lã, depois ela ensina a cardar, a fiar e a tecer essa lã. Então, são coisas assim que as pessoas fazem e fica para sempre na memória da gente, né? São experiências fantásticas. Eu aprendia isso com a minha avó, quando eu ia para Minas e ela ficava lá no Ai, que delícia! cadeando, Deixa o seu transformando a aperitivo. lã. É Que muito delícia! legal, né? Para as pessoas que queiram fazer esse passeio, você pode nos dar assim mais ou menos a noção de quanto ela vai estar investindo com você e com todo o passeio, todo o trajeto ou não? Não entendi. Assim, do passeio geral, Isso. se for um passeio de um dia, dependendo do grupo, em torno de 400, 500 reais, mas isso deve ser uma média, assim, de 7 a 10 pessoas, né? Agora, dependendo da experiência, por exemplo, essa da lã mesma, aí é um pouquinho mais por pessoa. Tá. Mas é só com grupo ou se de repente eu quero eu e o meu marido? É nesse valor, por Não, pessoa. aí a gente vê, porque assim, geralmente, a maioria dos produtos, né, das experiências formatadas para as pessoas, por exemplo, no caso, venha você e seu marido, eu vou conversar com você, e ali naquela conversa eu vou conseguir entender quais são as coisas que vocês gostam, e em cima disso eu formato personalizado um roteiro com as experiências dentro daquilo que vocês gostam. Então, depende muito se é um dia, se é um final de semana, se precisa de pernoite. Então, varia dentro disso os valores, né? Mas se for passeio de um dia, por exemplo, se a pessoa ela vem e fala assim, Fran, eu quero fazer um passeio dentro do meio rural, por exemplo, quero conhecer as cachaçarias, quero conhecer as fontes de Monte Alegre do Sul, por exemplo, aí eu vou perguntar para você, você quer com transporte ou sem transporte? Você vai me falar. Então, por exemplo, só o guiamento dentro de um dia, para 2 pessoas, eu vou cobrar R$ 100. Né? Então, tudo depende daquilo que a pessoa busca. E aí eu vou cobrar o meu trabalho e as experiências dentro daquilo que a gente pode oferecer. Perfeito, França. Então, eu te peço para você estar passando contato para que as pessoas possam falar com você. Claro. Eu te fiz essas perguntas porque agora, nesse momento de pandemia, nós sabemos que muitos casais estão viajando sozinhos, evitando os passeios em grupo, e muitas famílias também, né? Então, para eles verem que tem opção para todo mundo. Tem. E tem opções, experiências e vivências assim maravilhosas. E tudo a gente conversa, né, Adriana? Não é aquela coisa fechada. De repente a pessoa fala assim para mim, Fran, eu vou, mas eu só tenho meio-dia. Então a gente vai conversar um valor dentro daquele período. Perfeito. Eu te agradeço muito por você ter nos dado essa aula, né, que é uma experiência fantástica, e desejo sucesso para que essa pandemia termine logo e para que a gente consiga fazer com que o turismo evolua, principalmente o turismo regional.
É verdade. Bem, eu que agradeço, Adriana, a oportunidade, e aí eu deixo, né, também o site da Mais Paisagens, que é www.maispaisagensturismo.com.br, e as redes sociais, que é Mais Paisagens Turismo, e para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, é 19998244724. Valeu, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Adriana.